tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Hoje no Jornal PT Brasil nós vamos reapresentar as entrevistas com a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Muita honra que a gente conversa agora com a deputada federal recém-reeleita pelo PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Bom dia, deputada. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, é um prazer enorme poder estar aqui nessa TV que é poderosa. Poderosa é a senhora, e eu tenho que dizer aqui que eu estou muito feliz, muito honrada de falar com a senhora ao vivo aqui nesta quinta-feira para a nossa audiência aqui que te ama tanto também. As pessoas, sempre que a senhora aparece aqui na nossa tela, na nossa programação, o povo já se manifesta aqui com muito carinho e muito, muito respeito pela senhora, e não é para menos, né? E eu queria falar um pouquinho da vitória do presidente Lula, né? Que após ele ser eleito pela terceira vez aí presidente do Brasil, ele prega o quê? A união, promete um governo comprometido em construir a real democracia, né? O que significa a vitória do Lula, deputada, nesse momento que o país está vivendo? Olha, eu penso que esse momento é um momento de respirarmos esperança e paz. Nós vivemos um período muito difícil, do qual nós não queremos lembrar. Nós queremos apenas trazer à memória o que nos pode dar esperança. E essa esperança está exatamente nessa eleição do Lula. Vários segmentos estão apoiaram e vão acompanhar, inclusive as dificuldades que irão se apresentar, né, porque nós tivemos um período de desgoverno. Mas tem uma coisa muito importante na eleição de Lula, é trazer de novo a união do povo brasileiro nas suas igrejas, né, nas suas crenças, na sua família, sabe, no seu trabalho, nas suas relações, porque essas coisas foram extremamente abaladas com manifestações, ideologicamente, com fake news, com mentiras. Eu não posso deixar de dizer isso, dado o fato de vir de um segmento que foi muito importante nessas eleições, como cidadão e cidadãs, mas principalmente como evangélicos e evangélicas. Tiveram, sim, um papel que nos trouxe, de certa forma, uma grande preocupação, e que o discurso do presidente Lula desmonta totalmente todas aquelas coisas que foram
colocadas, né, na cabeça de algumas pessoas e se criou um ambiente um tanto quanto hostil. Aí não é só uma questão de antipetismo, anti-Lula, nada disso, né? Nós criamos uma situação deveras preocupante, que são as relações humanas, que faz parte do processo democrático, né? Você concordar, discordar, vídeo que está acontecendo pós as eleições, de quem levantava a bandeira da democracia. Então, Lula é paz, Lula é carinho, Lula é amor, Lula é família, Lula é desenvolvimento, Lula é respeito às diferenças, Lula é um meio ambiente sadio, é comida na mesa do povo que mais necessita, saber pensar nessas famílias que estão dormindo nas ruas. Então, tudo isto que digo, e mais alguma coisa que deve interessar a outros setores econômicos, né, tecnologia, da ciência, a cultura, tudo isso aí, todas essas coisas nós vemos nessa presença do Lula. Bastou ele ser o presidente eleito para que a gente já veja a diferença das relações humanas. E, por outro lado, também a transparência da truculência de que agora saiu do armário essa questão, e nós temos que enfrentá-la, que é a questão do bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele traz muitas consequências, muitos prejuízos, né, para o nosso país, como a senhora falou aí, das relações humanas. A gente começa novembro agora, mês da consciência negra, e é muito importante lembrar a diferença, né, do tratamento, do combate, do enfrentamento ao racismo entre essas duas gestões, né, de como foi no PT e como foi nesses 4 anos aí de horror que a gente viveu, legitimando, né, preconceitos, violências contra o povo negro, contra o povo pobre. Eu queria que a senhora falasse também da retomada da esperança, da continuidade do enfrentamento ao racismo no Brasil, que é fundamental para a gente se encarar como uma nação digna, né, humana e soberana novamente. Olha, eu tenho certeza que essa esperança, essa expectativa, elas foram colocadas antes até, né? Nós temos uma presença maior de mulheres, né, mulheres negras, nós temos uma presença maior do povo negro, que já vínhamos sofrendo, né, com um desgoverno e o desmonte das áreas que foram preponderantes, importantes no governo de Lula e também no governo da Dilma, que foi montar não só uma estratégia que era transversal aos demais ministérios, mas cuidar realmente do combate à desigualdade racial no Brasil. E o desgoverno que tivemos agora, ele desmontou praticamente todos esses mecanismos e equipamentos e políticas públicas para esse setor. Mas aquilo que foi produzido no governo do presidente Lula não foi o bastante, porque ainda temos uma demanda muito grande. Mas, na medida em que temos um desgoverno, há um retrocesso. Então, o objetivo, a esperança agora é de resgatarmos, né, todas aquelas conquistas anteriores da qual o presidente Lula foi capaz, né, de abraçar, absorver e compreender, e ele sabe que é preciso dar continuidade ao combate ao racismo, e nós precisamos criar uma sociedade antirracista, né, que respeite essas diferenças, que elas sejam tratadas com igualdade. As diferenças não significam desigualdade. E o Lula pôde trabalhar muito isso aí, nessa inclusão, no reconhecimento da população negra, e o acúmulo que nós tivemos também com as medidas tomadas, até mesmo contaminando outros partidos políticos, porque a iniciativa realmente foi do PT, essa questão da mulher, né, a questão do negro. Então, hoje, a esperança estão
está realmente de darmos continuidade à transversalidade por os outros ministérios, que não basta nós termos apenas o Ministério, né, da Igualdade Racial, mas no governo nós tivemos o Ministério, no governo do Lula, tivemos o orçamento e tivemos a transversalidade de políticas que diziam respeito à saúde, à educação, à cultura, e foi assim que nós conseguimos avançar, e a maior, né, redundantemente falando, Amanda, é a questão das políticas de cotas. Continuidade das políticas de cotas, porque no governo do Lula e depois também com extensão ao governo de Dilma Rousseff, a gente faz questão de dizer isso, que foi a questão das trabalhadoras domésticas, onde tem a maioria das pessoas negras, foi e é também importante de que nós possamos ter essas políticas de cotas em várias iniciativas e ações de políticas públicas, né? De servidores, de estarem em concurso, de estarmos em gerência, de estarmos ocupando espaços de decisão. Então, é importante estimular e incentivar. Hoje, o presidente Lula pode realmente buscar, né, nessas pessoas foram formadas por essas políticas para estar ajudando hoje no seu governo, né? Nós temos engenheiros, advogados, médicos, médicas, da nossa população negra hoje, e que, consequentemente, espera que sejam convocados novamente. Fomos convocados e convocadas para estarmos num processo de políticas de cotas, né, do conhecimento, inseridos nesse conhecimento. Depois fomos convocados a estarmos trabalhando do ponto de vista da política, de ter essa representação política. Tivemos êxito, ainda não somos tantos, mas tivemos êxito, e também agora, nesse resgatar, né, esse investimento que foi feito na população negra, que está hoje aí qualificada, e serem convocadas hoje para estar junto do Poder Executivo, assim como estará no Poder Legislativo, que foram eleitos e eleitas. Com certeza, Bené. Como eu te falei aqui, a enxurrada de mensagens carinhosas. Adorei agora. Bené, porque você estava me chamando de senhora. Escapou. Eu estava querendo dizer assim, meu Deus, eu vou dizer para ela que não me chame de senhora, mas eu fiquei sem jeito. Mas agora, quando você falou Bené, ai, maravilhosa! Eu ia te pedir a permissão para tamanha intimidade, mas que coisa maravilhosa. Saiu sem querer, ó, que bom. Te agradei. Bené, o Ludium, da Rádio PT, nosso querido companheiro aqui, Ludium, que é carioca, ele diz aqui, ó: desde que comecei a votar, sempre votei nessa mulher incrível que é a Bené. Obrigado, rainha, por tudo e por tanto. Te amo, Bené. Tá aqui a mensagem do Ludium. Eu vou ter que ler mais mensagens aqui, que senão a gente vai juntar muito, eu não consigo falar tudo. Borba Sobrinho diz aqui: salve, Bené maravilhosa. João Ricardo Roque, Benedita da Silva e muitas palmas. Alberto Quirone, grande Benedita, quilombo no Congresso e Assembleias Legislativas. Carlos Nunes aqui: salve, irmã Benedita, aqui de Pelotas, também te amamos, ó, Rio Grande do Sul. Rosane Gonzalez, maravilhosa Benedita. A Vera diz aqui: esse sorriso da Bené é acalentador, gratidão, deputada. Reginaldo Rodrigues da Cunha também te dá os parabéns, dizendo que te ama, lá de Uberaba, Minas Gerais. Paulo Sérgio Machado Dávila: saúdo, Benedita, meu respeito a esta digna mulher. Carmen Nunes: sempre fui fã de Benedita da Silva, é uma verdadeira lição de vida para muitas pessoas. Volglan Melo, eu acho: ouvir Benedita é sempre uma aula sobre política. Valeu, TVPT. De nada, gente, a gente quer muito, eu queria muito a Bené aqui com a gente. Paulo Roberto Carneiro: parabéns para Benedita da Silva, essa sim é um exemplo. Cleverson Portilho: Benedita da Silva, irmã, nosso baluarte, tem que respeitar muito. A Elisanga também Martins diz que você é linda flor, salve. Ela que fala lá da Paraíba, te manda um beijo também. Você viu, né? Enxurrada de carinho aqui
Só você aparecer aqui nessa tela, o povo fica maluco, deputada. E a senhora também foi incansável. A senhora ou você? Vamos corrigir logo isso. Te chamo de você? Acho melhor você, né? Você fica mais linda. Bené, você foi incansável e participou ativamente também na campanha do Lula. Tanto é que a gente fez vários convites, não conseguiu retorno, porque você estava trabalhando ali de forma incansável mesmo. Queria que você contasse pra gente como é que foi o seu trabalho de coordenação aí junto ao segmento evangélico durante essa campanha. Você há de compreender, né, que foi um trabalho muito árduo, muito árduo. E um trabalho silencioso, árduo e silencioso, até porque não era o nosso objetivo, né, nós estarmos nos apresentando, não era uma promoção de nenhum evangélico petista, né? E a primeira coisa fomos nós criarmos os núcleos que já eram do PT, evangélicos do PT, os comitês populares, foi muito importante, e ainda, né, segundo até a orientação, de que a gente permaneça com os comitês, né, populares, evangélicos, porque no comitê nós tínhamos petistas e não petistas, dos outros partidos, e gente que nem sequer era de partido nenhum, mas que estava conosco nessa batalha na campanha de Lula. Uma coisa muito importante foi o Lula ter tido o seu primeiro encontro evangélico no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, aconteceu, foi muito importante, muito simbólico, significativo, e foi também, né, aquela grande live, que a gente pode assim dizer, que foi feita com o Lula e os evangélicos também em São Paulo. Por quê? Porque nós estávamos furando uma bolha, que é a nossa bolha, de quem petistas e não petistas que já votam, né, com a gente fala esquerda, direita, mas eu quero dizer aqueles que são democráticos e que vota num partido, e mesmo no PT, né, ou num outro partido, pelo seu projeto político, pelo seu compromisso, que nós, evangélicos e evangélicas, entendemos que tem a ver com o reino aqui na Terra, porque é o reino dos céus e o reino da terra. Nós não vamos direto para o reino do céu, nós passamos por aqui. Aqui é que nós damos o testemunho de Cristo em nossas vidas. E Lula, como presidente do Brasil, foi um dos que mais cuidou de evangélicos. Nós temos todos os recortes, os percentuais dos projetos, todos eles estavam inseridos, evangélicos e evangélicas. Então, essa discussão, esse debate que houve anteriormente, foram coisas muito mentirosas, porque, na verdade, o Lula já tinha governado o país, né, por 8 anos, e não aconteceu absolutamente nada do que estava acontecendo agora. Então, o nosso desafio foi, na verdade, era desmontar essas mentiras e fazer com que as pessoas que não observaram, que não acompanharam e muito menos se informou a respeito do que foi o governo do PT, tanto com Lula quanto Dilma, que não fechou igreja, que não mudou o sexo das crianças nas escolas, né? E foram discussões que fizeram com que muitas pessoas acreditassem que era o fim do mundo, era uma relação do bem e do mal, né? O que do pecador, né? E daquele que não é pecador, que é salvo. Então foi
uma coisa muito séria na nossa avaliação, que foi de pegar, né, esse sentimento, essa fé religiosa e transformar isso num grande palco, num grande palanque político, não é? E não tratou, evidentemente, das coisas que se deveria tratar, que era fosse o governo que fosse, né? O que é que nós, enquanto evangélicos e evangélicas cidadãos, gostaríamos que o governo pudesse praticar, e não segundo pura e simplesmente a nossa fé, por uma parte somente, que é a parte de costumes. Mas a Bíblia não fala só da parte de costumes, né? Se a Bíblia fala também da fome, do combate à fome, da distribuição de terras, de salários dos trabalhadores, do tratamento das viúvas, dos órfãos, do cuidado com as mulheres, né? Então, a Bíblia ela é riquíssima do ponto de vista de você ver o que podemos dizer que é uma revolução, né? Nós, enquanto Bíblia, falamos que é uma transformação necessária e radical, está lá colocada como os nossos deveres. Então, esses foram os grandes desafios que nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar, porque é preciso que nós possamos fazer esse debate das ideias. Não podemos deixar que eles digam que nós somos da esquerda e da esquerda nós, como da esquerda, fazemos coisas incríveis e erradas, e eles não se colocarem enquanto cidadãos para defender milhares e milhares de mulheres que são violentadas, nossas crianças jogadas aí pelo meio da rua, e a política que a maioria deles apoiaram era uma política perversa que fez com que isto, além da pandemia, pudesse trazer o transtorno e a crise em que se encontra o país. Então, isso foi feito, né? Nós fizemos isso, fizemos esse debate, fizemos essa discussão baseado na Bíblia, porque eu sempre dizia, gente, nós precisamos ter a narrativa. Não adianta você chegar para uma pessoa que se apodera de costumes bíblicos que ali estão, né, voltados para aqueles que são considerados cristãos e que estão sobre aquela doutrina, né? Você pega isso e transforma isso numa grande bandeira, né, nacional. Então, isso não é democrático, até porque você tem outras religiões e é preciso tratar com as pessoas das outras religiosidades, né? Garantindo essa liberdade, como sempre tivemos, religiosa. Então, eu acho que é um pouco por aí que agora nós estamos dando continuidade, né? E eu penso que nós recebemos muito apoios. Até estamos sendo criticados, né? Aqueles evangélicos que apoiaram, né, o presidente eleito, né? Mas, olha, eu sinceramente, não conheço, nesses meus 80 anos de idade, nenhum presidente, nenhum mesmo, que tivesse um diálogo mais direto, compromissado com as igrejas, como foi o governo do Lula. E agora mesmo no seu discurso, né? Ele quer abraçar os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, independente da sua religiosidade, né? Todos nós queremos democracia. Na democracia existe liberdade. A nossa liberdade ela está na nossa Constituição brasileira, que precisa ser cumprida. Eu acho que eu dei uma resposta muito grande, sabe?
Mas é porque nós estamos ainda nesse processo de diálogo, nós estamos fazendo live, né? E agora está na hora da gente fazer esse debate, né? Que não é um debate eleitoreiro, não vão considerar um debate eleitoreiro, mas porque nós temos uma divisão hoje muito grande nas igrejas, né? Por conta disso. Então, nós precisamos retomar, nós temos esperança de que o governo do Lula é um governo que aproxima as pessoas e nós vamos ajudar a acabar com essa confusão, né? O Estado laico e a liberdade religiosa e o papel de cada um de nós, cidadãos e cidadãs. Com certeza, que até porque, né, Bené, as igrejas, né, expulsaram de alguma maneira, quando não explicitamente, deixaram claro que aquelas pessoas que eram de esquerda ou que apoiavam o presidente Lula ou que apoiavam os direitos humanos não eram bem-vindas e todo mundo tem o direito de professar sua fé, né? Eu queria falar um pouquinho de Congresso agora, Bené. Falou agora 80 anos, né? A gente está aqui falando com uma garota de 80 anos que é do time do Lula, vai apoiar o presidente nesse novo mandato. Eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa para esse novo Congresso Nacional, o que você espera aí de política do Legislativo, como é que o Lula vai atuar com esse Congresso, com a bancada do PT também, que está maior do que na última eleição. Como é que vai ser ano que vem? Quais são as expectativas? São muito boas, né? Nós temos tido grande diálogo, mesmo quando estávamos na oposição, né, de acompanhar aquelas orientações dadas pelo presidente Lula, né? Agora não importa em quem as pessoas votaram ou deixaram de votar, né? Isso em relação à sociedade civil, aos segmentos, aos movimentos e partidos políticos. No Congresso Nacional, nós temos certeza que já tivemos nos dois governos de Lula é um político. E todos nós vimos o que foi o PT, né, com a candidatura do Lula e essa frente que se criou, a possibilidade, temos uma federação. Então, ele tem, além da sua consciência, né, política, o Lula tem uma habilidade política fantástica, extraordinária, e consegue reunir extremos, aparentemente, né, ou conjunturalmente ou estruturalmente. Estruturalmente, nós temos uma boa base hoje, né, para dialogar no Congresso Nacional naquilo, porque o que o Lula vai fazer e precisa fazer e já está fazendo é extraordinário, já em dias, né, a gente pode dizer até horas, os entendimentos nacional, internacional, com as políticas, o que é prioridade, o salário dos trabalhadores, sem o qual é impossível, né, você aquecer, a questão do orçamento, quer dizer, já está uma questão efervescente, nós já estamos dialogando com os que estão eleitos e que foram eleitos, né? Outros reeleitos. Então, esse entendimento é um entendimento que eu tenho absolutamente, não haverá dificuldade. Claro que teremos oposição. Você sabe que consolidou um segmento de direita e que quer se colocar à direita. E nós temos pessoas que não são de esquerda, mas que são democráticos e querem contribuir nesse momento, e já alguns se colocaram, né, à disposição do diálogo, na medida em que o Brasil, e o Lula já colocou, o Brasil precisa da gente e nós precisamos de todos os brasileiros. Então, o Congresso vai ser um Congresso difícil, vai ser um Congresso duro, vai ser uma oposição dura, nós não estamos contando com, sabe, um céu de brigadeiros, mas nós temos certeza que teremos esse apoio, que ampliaremos o apoio no Congresso Nacional, tanto Câmara e Senado, na medida em que há um reconhecimento de que nós estamos num buraco, tanto do ponto de vista econômico, apesar
atual governo dizer que a economia vai bem, mas não vai, nós sabemos que foram feitas reformas que trouxeram danos, né, não é danos para o mercado financeiro, a gente precisa de danos para os trabalhadores, né, e trabalhadoras desse país. E temos hoje também, que ainda não foi colocado, mas o presidente Lula já se manifestou, que no Congresso nós vamos precisar da criação dos ministérios, né? Nós vamos precisar estar dando esses respaldos, nós vamos precisar também discutir a questão do orçamento, que já está sendo debatido, né? Sabemos que o orçamento, quer dizer, a dinheirama que se espalhou agora nesse processo eleitoral, nós sabemos que o custo disso aí, né, esse eleitoralismo econômico que houve, nós sabemos agora, né, aí o custo de tudo isso. Então, não vai ser fácil. Nós temos agora até dezembro, né, que votar o orçamento é um grande desafio, mas o diálogo já está sendo feito e já temos, né, uma sinalização que é uma sinalização importante. Eu acho que o governo do Lula, que é um governo que vai governar com transparência, com os aliados e aqueles que também não são aliados, isso vai ajudar, porque o Lula tem também uma grande responsabilidade, porque quem criou, né, o portal de transparência também agora vai colocar mais ainda, né, instrumentos para que o povo possa acompanhar e para poder compreender o que nós temos hoje e o que é de responsabilidade nossa votar para favorecer o povo brasileiro. Que assim a gente vai, já começamos, né, nós que fomos reeleitos, né, que estamos ainda no mandato, até 31 de dezembro temos este governo ainda e podemos fazer todas as discussões importantes e necessárias para o que nós chamamos do pontapé inicial do novo governo, que será de Luiz Inácio Lula da Silva. Ai, que coisa boa. Com certeza, com Lula ganham também o povo brasileiro e a democracia, que vai sair, com certeza, mais fortalecida. Bené, não tenho nem palavras para agradecer esse momento. Estou muito honrada, muito feliz de falar com você nessa manhã. Eu já digo logo que meu novembro começou muito bem. Agradeço demais a sua disponibilidade, seu tempo, sua simpatia, a sua amorosidade aqui com a gente, da equipe da Rede Povo de Comunicação. Muito obrigada por essa entrevista. Olha, eu quero só te dizer que nós estamos no mês de novembro negro, não acabou. Eles vão colocando, porque temos outras coisas, né? Temos subidos palmares e tudo isso, e nós temos também, com este novo governo que teremos a partir de 1º de janeiro, é importante colocar, né, e trazer para o debate essa questão das políticas de cotas, porque elas estão na nossa pauta, está na pauta do Congresso, né? É bom a gente dizer isso, está na pauta do Congresso, e está na nossa pauta, né, de novembro. Como nós não vamos esperar que nenhuma iniciativa possa vir exatamente, né, nós já estamos fazendo aquele debate, né, do mês de novembro, fazendo o debate já olhando para o próximo governo, que iniciou também não só essa ação de políticas públicas de cotas, mas outras ações na área do conhecimento, da qualificação, na área dos direitos humanos, podemos assim dizer. Então, nós não queremos uma sociedade que diga apenas não somos racistas, mas queremos uma sociedade antirracista e queremos que o Estado brasileiro seja
um Estado antirracista e não use de mecanismos institucionais como foi usado para que cada vez mais esse processo de libertação escravocrata que se tem no país, que fique cada vez mais distante. Não, nós vamos fazer esse combate, acreditamos muito nisso. Desculpa pegar esse gancho, porque não, imagina. Você falou nosso mês de novembro e a gente está aí prontos e prontas para também colaborar. E foi uma beleza poder estar conversando com vocês. E a gente segue por aí. Com certeza. Esse mês de novembro a gente até tocou nesse assunto e você desenvolveu essa questão das cotas. Então já te faço um convite para voltar agora, ainda em novembro, para a gente aprofundar também essas questões aqui no Jornal PT Brasil. Combinado? Combinadíssimo, viu? Por enquanto eu estou assim com aquele sorriso negro que traz felicidade, sabe? Eu ainda estou vivendo, eu ainda estou me beliscando, eu ainda estou chorando de alegria, eu estou chorando de esperança, eu ainda estou assim, sabe? Que coisa maravilhosa que aconteceu com o povo brasileiro, eu tenho certeza, eu tenho essa confiança, sabe? Eu tenho isso na alma, gente, além da minha paixão política por Lula, que eu sempre digo em todos os momentos que eu estou, mas é uma paixão política por quem me representa, entende? Me representa, e se me representa, representa a maioria da população brasileira, sabe? Da história de vida, de onde viemos, onde chegamos e o que conseguiu construir, e nós não temos o direito de recuar. Por isso é que cada vez mais eu abraço esse Lula, sabe? Fico pedindo a Deus que dê a ele muita força, muita energia, para ele poder trabalhar os contraditórios, as adversidades e continuar a ser esse ser humano fantástico que ele é, amoroso, apaixonado agora pela Janja, isso é bom, porque apaixonado vai fazendo tudo com muita paixão, né? E política se faz com a razão e se faz com o coração, com o sentimento. Eu não poderia deixar dessa minha última oportunidade, pelo menos agora, no dia de hoje, com você, de colocar assim, esse sentimento que eu sou, essa alegria, sabe, esse conforto, esse consolo, e principalmente num ano de dureza para mim. Foi um ano muito duro para mim, né? Vocês sabem as coisas que me aconteceram e tudo mais, mas que felicidade. Eu que sou uma mulher cristã, eu só tenho que dizer muito obrigada a Deus, foi o que eu fiz. Quando saiu o resultado, eu só ficava assim, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, porque ouviu o nosso clamor, ele ouviu as nossas orações, ele ouviu o sentimento de fé de cada uma das pessoas e o sentimento de esperança resgatada. Falar agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Amanda Guerra, bom te saudar todos que estão acompanhando o programa nesta manhã. Aliás, hoje é um dia importante, né? 11 de agosto, dia da luta da democracia. Hoje será divulgada a carta, né, da luta democrática nesse país, então é um dia bem importante na história brasileira. Muito importante, hoje também é dia do estudante, né? E as universidades também estarão presentes aí nessa atividade da leitura simultânea em várias cidades, né? A educação muito forte, muito presente, os estudantes também nesse momento, deputado. A fome já afeta aí mais de 1 milhão de pessoas no estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que explica, né, esse quadro de miséria crescente num estado, né, que tem tanta agricultura familiar, tantos recursos, né? Historicamente sempre foi uma vitrine aí da produção de alimentos para o país. Isso é muito triste. Sabe que eu lamento profundamente, nosso estado é um estado produtor de alimentos, ele podia jamais ter essa notícia. Mas infelizmente o que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro, aconteceu no Rio Grande com os governos da turma do Bolsonaro, né? Porque o Leite aqui no estado, que foi governador, renunciou
e agora quer ser candidato de novo, comendo sua própria palavra, porque ele dizia que ele não seria candidato, agora ele tentou em nível nacional, e não conseguiu, agora ele volta para o Estado. Eles fizeram a mesma política do Bolsonaro. Se o Bolsonaro acabou em nível nacional com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui eles acabaram com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que era exatamente o nosso MDA, digamos assim, para ajudar políticas para a nossa agricultura familiar. Se em nível nacional o Bolsonaro destruiu a assistência técnica à extensão rural, aqui eles estão esmiringuindo, como diz o Olívio Dutra, nosso querido candidato ao Senado aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra é o nosso candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele era governador, estimulou a assistência técnica à extensão rural, eles estão hoje destruindo ela. Se em nível nacional o Bolsonaro congela o salário mínimo, aqui no Rio Grande do Sul é um dos piores pisos regionais de salário, porque se o povo não tem renda, não pode comprar. Não comprando, gera desemprego e não aquece a atividade produtiva. Se os agricultores no país têm dificuldade para produzir leite, porque os custos são muito altos, é a ureia, é adubo, é o diesel, é a energia, tudo muito caro, os nossos agricultores também no Rio Grande do Sul sofrem. Então, o problema é que a política nacional do Bolsonaro é a mesma política da turma aqui no Rio Grande do Sul. E pior, o Onyx Lorenzoni, por exemplo, que é do Rio Grande do Sul, que hoje é candidato, né, pela turma do Bolsonaro, trabalhou com o Bolsonaro e o Rio Grande do Sul passou a pior seca da sua história. E os gaúchos da turma do Bolsonaro lá em Brasília não ajudaram nada, não fizeram nada pelo Rio Grande do Sul. Nós apresentamos o projeto Assis Carvalho, nós derrubamos depois o veto do presidente, nós criamos a regulamentação desse programa, eles não estão fazendo. Amanda, o Plano Safra Nacional, que foi lançado agora em julho, para o ano agrícola, agora já não tem mais dinheiro subvencionado. O juro aumentou. Então tudo está mais caro e não tem dinheiro subvencionado. Então o Rio Grande do Sul, como tem 33 milhões no Brasil que passam fome, no Rio Grande do Sul tem 1.200.000 pessoas. Sabem quanto eles ganham por mês? Até R$105. Como é que vai viver? Não tem como viver. Tem 3 milhões de pessoas que recebem, Amanda, até R$500 por mês. Não tem como viver. Passam fome. E, nesse sentido, é importante que a gente diga isso, né? Que o Rio Grande do Sul poderia estar alimentando, inclusive, outros estados do Brasil que não têm tanta produção de alimentos e ajudando no processo de exportação, mas primeiro ter alimento para o povo não passar fome, mas infelizmente, porque a turma aqui é que nem Bolsonaro no país, eles não gostam do povo, não gostam da agricultura familiar, não gostam de produção de alimentos, não querem soberania alimentar e nutricional, e por isso, infelizmente, nós estamos nessa situação trágica, onde também no nosso querido Rio Grande do Sul, gente passa fome. E a única iniciativa aí do governo federal, que na verdade resulta, né, da pressão da oposição, que é liberar um auxílio, né, que começou com o auxílio emergencial na pandemia, depois virou o Auxílio Brasil com a extinção do Bolsa Família, que começou a ser pago essa semana, né, e já tem data para acabar, né, deputado? Dezembro, acabou o auxílio, que é meramente eleitoreiro. E eu queria que o senhor explicasse como é que as gestões do PT mudaram para melhor, tanto o estado do Rio Grande do Sul como o país, mas com políticas públicas bem estruturadas. Não, primeiro, esses R$600, se o Bolsonaro não estivesse perdendo nas pesquisas, nem colocaria. Ele foi contra, queria só 200 da pandemia, quando a vida era pior ainda. Fomos nós do PT que conseguimos elevar para R$600, e agora o povo está dizendo, é o efeito Lula. Os R$600, o Bolsonaro está fazendo o que ele sempre foi contra. Ele está fazendo o que ele sempre foi contra. Eu disse isso na tribuna outro dia, né? Ele era contra ajudar pobre, agora ele quer ajudar na eleição. Ele destruiu o Bolsa Família, que era um programa de uma rede de proteção social. É isso que dói na alma, né? Essa destruição que eles fizeram, né? E auxílio para os caminhoneiros, ele é o responsável porque os caminhoneiros estão tão mal. Porque o diesel está mais caro que a gasolina. Ele é responsável pela dificuldade de um taxista, porque a gasolina, o gás estão muito caros, que usa gás, né, automotivo. Então, essa é a situação provocada pelo Bolsonaro. Não quer ajudar, só faz para o período eleitoral. Mas as pessoas estão dizendo, não, já é feito o Lula, e quem vai garantir isso para o futuro é o Lula. Então, isso, no meu entender, vai impactar muito pouco, né, na desgraceira de desespero que ele está querendo fazer agora. Mas qual foi a política do PT?
O PT era reajuste de salário acima da inflação. Era renda no bolso do povo. O povo tendo dinheiro vai comprar. O comércio vende, a padaria vende, a loja vende, o mercado vende, a indústria tem que produzir, gera emprego. Então essa foi a principal política. Bom, para as pessoas com dificuldade, foi desenvolvido o programa do Bolsa Família, capacitação para as pessoas voltarem, poderem ter seu emprego, seu trabalho, estímulo ao agricultor, crédito subsidiado, é fundamental. Se tudo está tão caro para produzir, tem que ter um juro subvencionado, tem que ter assistência técnica, tem que ter pesquisa para desenvolver, inclusive, programas que não sejam tão carregados de químicos, de venenos, né? Uma outra sustentabilidade maior de produção orgânica, né? Não tão agressiva, né? Ao meio ambiente também, a saúde e a vida das pessoas. E tem que ter compra pública. Não adianta. O PT criou 2 programas extraordinários que o Bolsonaro está destruindo em Brasília e o Leite aqui, o governo do estado, destruíram, que é o programa da merenda escolar. Merenda escolar compra ao menos 30% da agricultura familiar. E quando era deputado estadual no Rio Grande do Sul, hoje sou deputado federal, e já tinha feito um projeto para ser ao menos 50%, Amanda. Não 30%, ao menos 50% comprado ao agricultor familiar. Além da merenda escolar, e aqui eu quero só parabenizar a nossa querida Margarida Salomão, que esses dias usou aquela frase, ela está, mesmo nas férias, eles estão colocando comida para as crianças nas escolas. E ela disse o seguinte, que nem o Betinho disse, a fome tem pressa, ela fez uma outra frase bonita. A fome não tira férias. Grande Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, colocando merenda escolar para as crianças em período de férias, porque não tem comida em casa por causa desse bolsonarismo que destrói a vida e a renda das pessoas. Então nós temos no PT, PNAE, Programa de Alimentação Escolar, e o PAA, Amanda. O PAA é um programa de aquisição de alimentos. Então estimula o agricultor para produzir, o governo faz a compra e repassa para programas sociais, para famílias carentes. Esse é um programa extraordinário e tem que ser retomado, E eu quero dizer 2 frases que me chamam sempre muita atenção. O Lula, quando ele assumiu lá em 2003, ele disse que ele podia estar feliz se o povo tomasse café, almoço e janta, 3 refeições por dia. Eu disse pro dia pro Lula, Lula, tu pode estar muito feliz. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome. E agora eles recolocaram ela de novo. E o Edgar Preto, que é o nosso candidato aqui no Rio Grande do Sul, a governador, ele disse uma coisa muito bonita outro dia que eu gostei. Ele disse assim, no meu governo, nenhum pai, nenhuma mãe vão precisar dormir de noite preocupados que as crianças não terão comida no dia seguinte. Olha a frase do Edgar Preto. O Estado, diz ele, vai ser o maior comprador de comida em programas públicos. Mas isso é ótimo. Por que é ótimo? Porque os agricultores vão ter que ter estímulo para produzir, as pessoas vão estar recebendo e vai criar um programa de interdisciplinariedade para que a educação trabalhe esses temas, a pesquisa trabalhe esses temas, a assistência técnica trabalhe esses pontos, todas as áreas do governo e dos governos municipais também, junto com a sociedade civil organizada, o Conceia. Eu falei hoje de manhã, estava no meu gabinete aqui do ladinho há pouco, o nosso querido Juliano de Sá, que é o presidente do Conceia, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul, fizeram uma conferência. Eu estive na conferência, uma mobilização social. Então nós precisamos ter essa mobilização social nas prefeituras, nos municípios, nas entidades, para que realmente todo mundo fale o mesmo linguajar. No Brasil e no Rio Grande, não podemos tolerar fome. Nós precisamos ter um programa de alimentação com substância, né? Alimentar e nutricional. É uma diferença tremenda, né? A preocupação dos governos do PT com essa questão da fome, né? Levamos aí 13 anos construindo uma rede de políticas para tirar o Brasil do mapa da fome. E como é fácil, né? Esse retorno, né? Com o desmonte. E eu queria saber como o senhor na Câmara, que o senhor é candidato aí à reeleição para deputado federal, e o Edgar Preto no governo do estado podem apoiar aí o presidente Lula em um eventual novo governo progressista e a reconstruir não só o Rio Grande do Sul, mas todo o país. Eu acho que a fala do Postman, eu pude acompanhar, Amanda, a fala do Postman há pouco e vi bem a fala do Lula em todos os setores. Quando ele fala que tem que ter credibilidade, previsibilidade,
estabilidade, geração de emprego, industrialização no Brasil. É isso que nós queremos. Hoje nós estamos destruindo a nossa produção brasileira e só pensando daí em exportar. Nós devemos exportar, não tem nenhuma contrariedade. Eu nunca vou aceitar que alguém diga, você só quer ir para o mercado interno. Não, o que eles que querem é só para o mercado externo. Nós queremos sim que possa ter venda para fora do país por causa das divisas brasileiras, e o Brasil é esse celeiro de produção de alimentos do mundo, mas nós precisamos ter abastecimento para o mercado interno. E o que o Lula vai ter que fazer na primeira hora é reestruturar a nossa querida Conab. Amanda, a Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Não tem mais estoques reguladores. A organização, as referências internacionais, de instituições internacionais, eles colocam percentuais mínimos de armazenamento de alimento que as nações têm que ter. O Brasil está zerado o seu estoque. Então, quando nós temos um problema, digamos, a falta de leite, de produção, que o governo federal desestimulou, porque nós permitimos importações, quando dá um problema em qualquer lugar, falta leite. E daí o preço vai para que preço? R$8. Amanda, tem lugar que paga R$9 a caixinha de leite. E aí o cara pensa, mas os agricultores devem estar ganhando muito. Não, estão ganhando R$2,5 em média. Menos de R$3. Então isso é um absurdo. Então nós temos que ter uma Companhia Nacional de Abastecimento reestruturada, nós temos que ter uma rede de assistência técnica que ajude, que pode ser hoje virtual em parte, com as tecnologias que existem hoje, e tem que ser também presencial. Nós temos que ter orçamentos. Orçamento. Tem que acabar, Amanda, a frase que eu vou dizer agora é a seguinte: acabar com orçamento secreto e ter dinheiro de programa público transparente para poder produzir comida nesse país. Tem que ter um plano safra específico, de novo, da agricultura familiar. Você sabe, depois que tiraram a Dilma, Amanda, acabou, não tem mais plano safra da agricultura familiar? Não tem mais. Acabou. Então nós temos que reestruturar com o Lula o plano safra da agricultura familiar. Nós temos que reestruturar o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos que colocar a pesquisa da nossa querida Embrapa à disposição de alimentos com sustentabilidade, com sementes próprias nossas, para nós não estarmos entregando e perdendo o poder sobre as sementes nossas, que hoje estão nas mãos de grandes grupos que vendem o insumo junto com a semente, que está transgênica, e depois, logo na frente, com tanto químico é usado, as pessoas ficam doentes e aí tem que estar gastando dinheiro com saúde. Então nós temos que pensar o todo, da nossa produção, junto com o Lula, de novo, ter todos esses mecanismos à disposição. Nós temos, com o Lula, ampliar nacionalmente, como nós queremos fazer no Rio Grande do Sul com o Edgar, os programas de compras públicas. É fundamental, em todas as áreas, nós podermos estimular com muito rigor esse tema. O que nós precisamos não é gastos, o que tradicionalmente os governos fazem. O Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, gastou milhões em propaganda, dizendo que as contas do Rio Grande do Sul estão em dia. O problema é que as contas do governo, numa péssima negociação que ele fez agora, comprometendo o futuro da gestão, que nem o Brito fez numa renegociação no tempo da FHC, compromete as futuras administrações do Rio Grande do Sul e não investe em estar em dia a conta do professor. Porque se a conta do Estado estaria em dia, e a conta do professor não está em dia, a conta do brigadiano não está em dia, e a conta do povo para comprar comida também não está em dia, porque a gente faz cada vez menos rancho, com o dinheirinho que a gente leva, cada vez tem que levar mais dinheiro numa inflação descontrolada que o Bolsonaro e o Paulo Guedes provocaram no país. O povo não tem como comprar comida, e se quer comprar um pouco mais, vai ter que levar mais dinheiro. Por isso que eu fiz o projeto lá em Brasília que eles não aceitaram. Sabe qual é o projeto que eu fiz, Amanda? Que neste ano, onde a inflação está tão alta, o salário mínimo deveria ter tido a correção do primeiro semestre na metade do ano. Sabe quando que o salário vai ser corrigido para o povo? No ano que vem. Então nós vamos passar todo o segundo semestre tendo perdas. Perdas. Então o salário devia ser corrigido acima da inflação e corrigir a perda imediatamente. Então nós queremos realmente ter políticas abertas, públicas, com a população. E o que o Lula tem dito, eu sempre gosto muito dessa frase, ele diz o seguinte:
nós precisamos colocar o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. O que ele quer dizer com isso? Né? Que tem que alterar as tabelas de imposto de renda. Não é possível que com R$2.000 eu pague imposto de renda. E não é possível que com R$5.000 eu já pague a alíquota maior. Não é possível. E que tem que ter taxação progressiva de impostos. Não é o povo comprando ovo, comprando arroz e feijão e azeite que vai alimentar os impostos no Brasil. Tem que ser um imposto direto sobre propriedade, sobre fortuna, e não indireto como essa desgraça no país. Então eu acho que nós temos uma tarefa muito grande, né, de sustentar o Lula para realmente colocar recursos, estruturas a industrializar, desenvolver, ter uma produção, a Conab, todos os elementos que eu falei aqui, fortalecidos, e que os nossos estados, especificamente no Rio Grande do Sul, como nós já tivemos uma experiência rica, sabe que aqui no Rio Grande do Sul, o Livio Dutra foi governador, o Tarso Genro foi governador, e foram os anos em que o Rio Grande do Sul crescia mais do que a média nacional. O Rio Grande do Sul, anote o que eu estou dizendo, o Rio Grande do Sul, nos governos do PT, com o Lívio e Tarso, cresciam mais do que a média nacional. E depois eles dizem que o Estado, o PT quebra, né, o país, a economia brasileira. Isso é uma mentira deslavada das fake que eles fazem. Então nós fizemos o Brasil crescer, aliás, o Brasil, com o Lula e a Dilma, da 12ª economia mundial, nós passamos para a 6ª economia mundial. E o Lula nos disse outro dia que nós estávamos quase indo para a 5ª economia mundial. Bom, tiraram a Dilma, o que aconteceu? Estamos na 13ª economia do mundo de novo. Então é um desastre com essa gente. Essa gente não pensa no povo. Então nós, a tarefa e o central hoje, né, Amanda, era a questão da fome, é uma consequência da política bolsonarista, que infelizmente vige no país. Espero que a gente resolva isso agora, dia 2 de outubro, já que o Centrão não permitiu que nós fizéssemos impeachment pelos crimes que ele cometeu a tempo. Esse homem devia estar fora do governo por impeachment, que se a Câmara fosse altiva, nós encaminhamos vários processos de impeachment, infelizmente não foi dada sequência, porque infelizmente a maioria, a partir, né, do Arthur Lira, sustentou essa desgraça no governo, não abrindo o processo de impeachment, né, e aí se apropriando privadamente do orçamento que é público, através do orçamento secreto, que é uma vergonha, e foi sancionado agora, né, Amanda? Anteontem, acho que o presidente sancionou o orçamento que foi votado, nós votamos contra. Nós votamos contra esse orçamento porque ele não tem dinheiro para o Conceia, ele não tem dinheiro para a agricultura. Aliás, de Conceia, de Conselho de Segurança Alimentar do país, ele destruiu o Conselho Nacional, né? Nós temos que revitalizar. Isso é outra tarefa que nós temos que fazer no próximo período. Então, nós temos tarefas muito fortes, mas nós acreditamos que é possível reconstruir. E uma das reconstruções é dinheiro no bolso do povo. E o Lula sempre diz isso, nós precisamos abrasileirar, né, a questão da Petrobras, para nós não pagar tão caros os combustíveis, que agora baixou um pouquinho só na época da eleição também, porque está vendo que vai perder a eleição, e jogando sobre os estados, vai ter tão menos dinheiro para o imposto da educação, da saúde, nos ICMS, e não enfrentou, né, as petrolíferas, os grandes acionistas. Aliás, com eles é fala fina. E com o povo pobre, na educação, na saúde, aí fala grosso, né? Esse é o Bolsonaro. E no orçamento, é bom que a gente diga, não está previsto reajuste do salário mínimo. Só corrige pela inflação. Então nós precisamos que tenha reajuste real. E este é o meu projeto de lei, que junto com a Gleisi, eu e a Gleisi temos a nossa querida presidenta, um projeto de lei juntos para que volte a ter reajuste do salário mínimo acima da inflação. Se hoje o salário mínimo está em 1.212, nós achamos pouco, se não fosse, são dados do Diese, se nós não tivéssemos reajustado com o Dilma, o salário mínimo acima da inflação, sabe quanto seria o salário, Amanda? Chegaria a pertinho de R$700, 680, 670. Imaginem o aposentado do Brasil ganhando R$670 e não 1.212, que é pouco. Mas o fato de nós termos reajustado acima da inflação, que agora descongelaram, não tem renda tão forte para o povo. E pior,
Não está previsto no orçamento reajuste dos R$600. Quando o Bolsonaro fala que ele quer garantir R$600 para frente, é mentira. Porque o projeto orçamentário não prevê isto. Quem quis colocar isso e eles não aceitaram fomos nós. Que nós queríamos que os R$600 não fossem só eleitorais agora. Então tem muito debate para a gente fazer nesse próximo período para que o povo brasileiro tenha dignidade. E a dignidade, né, Amanda, com barriga vazia, não existe. Ela não existe, não existe, deputado. Não. Muito bom você lembrar dessa questão do orçamento. Não está prevista a continuidade do Auxílio Brasil no ano que vem. Isso tem que estar, né, muito claro aí para as pessoas. É um auxílio meramente eleitoreiro. A gente está a 5 dias aí da campanha, deputado, a 52 dias do primeiro turno dessas eleições, que são as mais importantes dos últimos tempos. Então, aí desejo uma ótima campanha para o senhor, um bom trabalho. Conta sempre com esse espaço para a gente fazer as denúncias e também as propostas que o PT tem e já provou que pode fazer melhor pelo país. Obrigada pela sua participação. Sempre, Amanda, sempre há esperança. E a gente dizia que a esperança deveria vencer o medo. Agora a esperança, Amanda, tem que vencer o medo, o ódio, a violência, a mentira e a fome. E eu tenho esperança, sim, que a gente possa vencer a fome. Obrigado. Obrigada, bom dia. Tá chegando a hora. Em 3 dias, o presidente Lula vai tomar posse e o Brasil vai ser feliz de novo. Bom dia e até amanhã. Eu aceitei ser candidato porque eu acho que, nesse instante, o Brasil está precisando de alguém que tenha credibilidade junto ao povo brasileiro. Lula, presidente. Da perseguição política à esperança renovada. Episódio 9. Com a campanha ocupando as ruas de todo o Brasil, por muito pouco Lula não se elege logo no primeiro turno. Fortalecido e renovado, o ex-presidente se destacou nos debates e entrevistas com a experiência de quem governou o Brasil por 8 anos e se tornou o melhor presidente desde a redemocratização do país. Tenho orgulho de ter sido escolhido o melhor presidente da história do Brasil. E vocês sabem o que nós somos capazes de fazer. Gerar emprego, aumentar salário, aumentar a massa salarial, melhorar a saúde, melhorar a educação, fazer a universidade, que eu sempre falo que o problema não é governar, é cuidar do povo. Lula apresentou propostas para o Brasil do futuro, ao contrário do seu adversário. Lula tratou da realidade do povo e se comprometeu a transformar a vida das pessoas, devolver a esperança, o sorriso e o orgulho de ser brasileiro e de ser brasileira. Só o Lula mesmo para fazer isso para mim, me dá essa felicidade imensa que eu sinto no meu coração. Sem medo de ser feliz, quero ver chegar, Lula, brilha nossa estrela. Não posso errar. Eu não tenho tempo de errar. Eu quero que vocês saibam que a minha determinação é fazer o que tiver que fazer. Mas que nós vamos acabar com a fome, nós vamos acabar com a fome. Que nós vamos recuperar o poder de geração de emprego nesse país. A democracia não é só o povo gritar que está com fome. Ele tem que comer. Não é só ele gritar que quer morar, ele tem que morar.